até falar aí para o pessoal que vai ver depois. O que acontece? A tradução principado e potestade não está errada. O problema é a conotação em português. Então, a leitura pentecostal e neopentecostal pegou o termo potestade e principado e disse assim: ah, isso é demônio, ponto. Né? Só que potestades são poderes, governos, autoridades. Principado, ó, Principado de Mônaco. Quem não conhece? Ah, Principado de Mônaco. Tem um monte de demônio lá em Mônaco? Não. É um lugar de reis, de majestade, né? Da realeza. Então, o termo acabou tendo um sentido dentro do mundo evangélico atribuído à ideia de demônio, né? Ou demônios específicos, que é pior ainda, que a Bíblia não dá lista de demônio, a Bíblia não dá nome de demônio. Inclusive, os episódios em que demônio aparece, Jesus vai lá e expulsa. Não tem conversa com demônio, não tem contrato, não tem. E aí, como é que você está? Então, não, ó, sai em nome de Jesus, ou sai, né? E acabou. É dar Não tem autoridade e poder conversa. aos demônios, né? É dar É, autoridade e poder. Eles não tinham autoridade nenhuma, é que eles isso aí. reclamavam, né? É isso aí, entendeu? Você acaba com o principado, quer dizer, eles são príncipes das trevas? Entendeu? Que aí quando você liga essas ideias como se eles tivessem autoridade, nessa leitura, é porque aí o pessoal fala assim, porque o mundo jaz no maligno. Aí o pessoal diz assim, porque o diabo manda no mundo. Não, não é isso. É que os valores, as ideias, né? A ética, a maneira de pensar da sociedade é diferente do reino de Deus. Porque na sociedade tem egoísmo, tem maldade, tem injustiça, tem miséria, tem ganância, né? tem falta de misericórdia, tem falta de perdão. No reino de Deus, não. Então, por isso que o mundo jaz no maligno, né? Na maldade. A ideia é essa. Né? E não Entendi. necessariamente de que o diabo tem poder ou lugares específicos. Agora, até voltando um pouco à pergunta da Jaziette. O que falar de manifestações espirituais, né? Em que pessoas, né, são dominadas por espíritos? Isso é um fenômeno, isso realmente acontece. Mas quando acontece, o que a Bíblia diz? Você vai lá, expulsa em nome de Jesus e acabou, ponto. Até aquela questão, por exemplo, lembra lá de 1 Samuel 28, da pitonisa de Endor? Né? Ela vê mortos, ela fala com o espírito. A Bíblia, inclusive, não nega que nós possamos falar com espíritos. Ela proíbe. Então, nem dá para dizer que lá em Samuel, era um demônio que pareceu que era Samuel. Não, era um espírito. Não era o espírito de Samuel, né? Mas era um espírito. Só que a Bíblia proíbe o contato com os mortos. Então, por que eu não faço contatos com os mortos? Porque a Bíblia proíbe. Aí, se tiver um demônio, eu vou orar em nome de Jesus e ponto, acabou. Né? Agora, tem caso, gente, que é caso de problema psiquiátrico. Uma vez eu estava na igreja, nessa igreja eu era pastor de jovens, aí um jovem virou para mim e falou assim: Ricardo, minha tia está endemoniada, vamos lá, vamos lá. Eu falei, tá, vamos lá. Eu, no caminho para a casa dele, eu fiz algumas perguntas. Falei, tua tia tem algum problema mental? Ah, tem. Ela toma remédio? Toma. Ela tomou remédio hoje? Não. Então, ó, já vou adiantando que pode ser problema dela não ter tomado remédio. Mas vamos lá. Cheguei lá, tinha as 10 pessoas de uma outra igreja, orando por ela, botando a mão nela, mandando ela repetir versículo. Aí ela repetia versículo, aí falava assim: fala o nome de Jesus. Aí ela falava o nome de Jesus. Aí a mulher falava assim: eu não estou endemoniada, eu só sou maluca, e não sei o quê. Aí eu olhei de longe e falei: cara, dá um remédio para sua tia. Porque se ela tivesse endemoniada, em nome de Jesus, ela ia sair. Ali tem crente, aquele pessoal é crente, eles não estão conseguindo ver isso. Mas aquele pessoal é crente, eles estão orando em nome de Jesus, está lendo o versículo. Dá um remédio para ela, que ela vai melhorar. Ele não, tá, daqui a pouco e tal. Aí eu saí, né, fui embora. Ele, né, acabou lá a confusão, ele deu o remédio.
Aí, à tarde, eu liguei lá para ele, e aí, como é que tá? Não, ela acalmou. Então, assim, há casos e casos. Agora, já teve coisas, você chega lá, a pessoa está endemoniada, você ora em nome de Jesus e acabou. E o poder não está nem em você, é no nome de Jesus, né? É o que o texto bíblico fala. Ponto. Tem gente que ora em nome de Jesus que nem sai. É o quê? Tem gente que diz é crente que ora que nem sai, o demônio fica lá. O demônio entra nele, tem que ser crente, tem que estar bem, tem que estar no óleo, tem que estar no óleo. Mas assim, como explicar isso? Não explica, gente. Isso é um fenômeno religioso. Porque lá nas religiões de tendência africana, que é demônio, é entidade, isso é um fenômeno religioso, gente. Não há como explicar, né? Então, são coisas que a gente não explica. O mundo espiritual, a gente não explica. Por exemplo, a gente está aqui estudando o texto de Apocalipse. Texto a gente explica. E nem tudo, porque nem tudo a gente entende. Mas fenômeno, experiência, não explicamos. A gente vivencia. E a partir do texto a gente tenta lidar com ela. Então, mas qual é o grande problema nessa leitura idealista? Tudo é espiritual, né? E aí muita gente acaba vivenciando isso em relação a tudo. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. O mundo espiritual existe? Existe. Existem fenômenos espirituais que nós não conseguimos explicar? Existe. Mas o livro de Apocalipse está falando de uma batalha entre Deus e o diabo? Na minha leitura, não. Mas na leitura idealista, sim. Né? Então, são perspectivas de ler não só o texto bíblico, mas inclusive a nossa realidade ao redor. Você vai ver que cada uma dessas leituras, elas acabam influenciando a maneira como lemos a nossa realidade. E como você vai ler o próprio texto bíblico, né? De maneira geral, de Gênesis até o próprio Apocalipse. Beleza? Tranquilo? Mais uma pergunta aí, né, em relação a essas questões? Entendido. Então, essas experiências sobrenaturais, elas existem, né? Existem. Isso aí não tem como negar, entendeu? Não dá para dizer que eu, particularmente, não duvido. Agora, a gente precisa ter sabedoria para filtrar. Existem casos que são problemas psiquiátricos. E aí a gente tem que estar preparado para lidar com isso, né? Agora, não posso dizer que tudo é problema psiquiátrico e nem que tudo é espiritual. É questão de termos bom senso, conhecimento, né? Estudar o máximo possível para filtrar o máximo possível dessas questões. Beleza? Beleza. Então é isso, gente. Então ficamos por aí. E aí, no texto que eu mandei para vocês, tem umas questões. Releiam o texto, se necessário, revejam a aula, aí responda as questões e me manda aí. Valeu? Ok, professor. Então é isso, galera. Escatologia vem de status, em grego, né, professor? É isso aí. Significa o último. No original. No original. Viu? Aprendi direitinho. Isso aí. Valeu, Tá galera. Até a próxima, então. Bom feriado a todos. Boa noite. Igualmente. Você também. Tchau. Valeu, Ricardo. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.